Olá, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Muito bem, voltamos a mais uma sequência de estudos de casos, onde nós fazemos uma análise de alguns cases de sucesso e insucesso junto com a tratativa da ferramenta apométrica. Nós temos então um case de hoje que se chama Tá ruim, mas tá bom. Muito bem, voltamos então com mais um estudo de caso. Um estudo de casos de certa forma razoavelmente simples, mas que traz uma elucidação bastante interessante, uma reflexão bastante interessante para quem trabalha no contexto de tratamento, de acolhimento, principalmente no campo de reequilíbrio, reestruturação energético, espiritual. Já tive a oportunidade de transitar por algumas casas com contexto assistencialista, com ferramentas energéticas, espirituais e afins, e percebi ao longo da caminhada um grande índice de síndrome de Madre Teresa de Calcutá ou síndrome de Deus, onde nós queremos resolver o problema do outro, interferir no limite e no tempo de aprendizado do outro sem ter a percepção da situação como um todo ou daquela condição a qual o indivíduo se apresenta naquele momento. Muito bem, não tendo isso como uma crítica absoluta ou como uma crítica às metodologias de trabalho, a muitas formas de trabalho, muitas variâncias dentro do nosso país, dentro do contexto espírita, espiritualista, umbandista, enfim, holístico, o que seja. Então nós temos o case de uma senhora de aproximadamente 65, 66 anos que chega ao grupo com queixas de diabetes e uma pequena veinha saltada na perna, a qual de vez em quando havia um sangramento que teria uma ligação direta com o contexto da diabetes, mas nada comprometedor, era um pequeno vasinho que estourava de vez em quando. Essa era a queixa maior da consulente ao preencher a ficha de anamnese, e durante a conversa a consulente trouxe o diálogo, o discurso muito pouco focado nela. Ela trouxe queixas do filho que não arrumava emprego, era cuidadora de um filho com necessidades especiais, com uma cegueira contraída ao longo da sua adolescência, juventude. Ela era cuidadora, estava solteira, solteira não, era viúva e era cuidadora do pai com seus 80 e poucos anos. Alegou a teimosia do pai, as dificuldades que ela tinha de lidar com o pai, apesar da saúde que ele apresentava e de uma certa lucidez, com uma idade já bastante avançada. Era uma pessoa com uma genialidade bastante forte, que mandava e desmandava ainda na casa, e nós tínhamos o típico quadro de uma dependente emocional, de uma pessoa extremamente cuidadora do outro e com poucos olhares para si. Mas o que nos chamou a atenção durante a entrevista, a primeira fase da anamnese que foi feita comigo, e num segundo momento, quando a consulente senta ao grupo e narra novamente um pouco do seu histórico, para que a sua frequência, ao ser aberta, possa ser rastreada e medida. Era uma consulente com uma saúde física e uma disposição muito grande, um sorriso no rosto, uma alegria muito grande ao narrar as suas situações de vida e as suas preocupações para com o outro. Muito bem, abrimos então, montamos procedimento básico,
campo de força, abertura de trabalhos, verificação de segurança energética e assim por diante, e tentamos então, num primeiro momento, abrir a frequência da consolente. Percebemos uma resistência ao desdobramento dela, tentamos aplicar um passe magnético na região da coluna para ver se havia um desprendimento dos corpos, e novamente uma resistência. Um dos médiuns em desdobramento já narrava a presença de alguém encarnado ao lado da pessoa a qual nós percebemos que estava, de certa forma, interferindo no processo de desdobramento. Percebemos então que uma parte da consciência do pai estava muito próxima, num processo de simbiose com a consolente, e a qual impedia o processo de desdobramento e rastreamento da consolente. O pai já viúvo, uma esposa desencarnada já de longa data, eis que alguns dos médiuns perceberam no nosso campo de trabalho a presença de um espírito muito sereno, muito esclarecido, e ao questionar 2, 3 médiuns, averiguamos que era a presença sim da esposa falecida, que já estava numa condição muito boa, como desencarnada, muito lúcida, a qual fez a aproximação sobre autorização da direção espiritual, da consciência, a qual afastou temporariamente o senhor, né, o pai da consolente presente, para que ele pudesse então ter esse descolamento energético e a consolente pudesse então ter a sua frequência aberta. Foi um contato bastante emocionante, um choque emocional para essa contraparte, essa consciência que estava presente, e a partir desse momento nós percebemos uma predisposição então para a consolente ser desdobrada e ser tratada. Ao fazer o desdobramento da consolente, averiguado, rastreado o seu campo energético, seus chakras e tudo mais, percebemos que a consolente ela estava muito bem energeticamente, sem grandes problemas, grandes adversários de ordem espiritual, não havia nenhum processo obsessivo comprometedor, não havia nenhum processo de cordão ou emaranhados de cordões. Percebemos que os níveis conscienciais estavam de certa forma bem alinhados, com pouca restrição energética ou com pouca interferência destrutiva junto à consolente. Fizemos então a limpeza em alinhamento de chakras, principalmente concentrado na região dos órgãos responsáveis pela regulagem da diabetes da consolente. Verificamos com o grupo se haveria uma necessidade de um processo de alimétrico com relação à veia, mas o que foi orientado, inclusive porque no nosso corpo mediúnico nós temos pessoas da área da saúde, é que a diabetes alterava sim o processo de coagulação do sangue, afinava o sangue, fazendo com que esse vasinho de vez em quando ele estourava, até sendo um medidor dos picos de diabetes da consolente. Embora a consolente ela tinha uma dinâmica de se cuidar bastante no campo da alimentação. Muito bem. Ao fazer esse processo, esse procedimento, percebemos que esse nível consciencial logo ele já retornaria como uma aproximação natural. Era muito interessante que a consolente, durante o atendimento, ela estava irrequieta, e o nível presente, a consciência presente paterna, também irrequieta, numa ansiedade, um medo de afastamento e tudo mais. Muito bem. Checado com os médios, colocado um MOF para fazer a regulagem então do chakra correspondente aos órgãos e ao sistema que cuida da produção de insulina e tudo mais ligados à própria diabetes. Fechada a frequência, verificado que nada mais havia de ser feito. E aí fica então uma reflexão em cima do nosso tema. Tá ruim, mas tá bom. A consolente estava feliz com o movimento, não tinha certa consciência ainda, até pela idade, pela geração a qual ela faz parte, de um contexto
do quanto um contexto terapêutico, do quanto de um desmame dessa dependência emocional iria ser bom para ela, no seu contexto de viver, ser feliz, sem carregar tanto o problema dos outros nas costas. Mas havia um processo simbiótico natural, de certa forma, difícil neste momento, de separação da consciência encarnada da ponta física consolente filha que estava presente, do pai para com a filha. Essa é uma situação a qual não estava, de certa forma, prejudicando o processo encarnatório da consolente. Ela estava feliz do jeito que estava. Ela chegou ao grupo mais para pedir ajuda para os filhos, preocupada com o pai, preocupada com movimentos externos do que preocupada com os movimentos internos. E naquele momento, por mais que o grupo tentasse, por mais que o grupo insistisse, interferir nessa forma de pensar, interferir na forma de agir do indivíduo, seria quase que um ato de violência. Fica o termômetro aqui, um aprendizado para o grupo que atuou sobre esse caso, o quanto a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro e compreender que cada indivíduo tem o seu tempo. Muitas vezes o tempo dele não é o tempo nosso, como trabalhador, como assistido, e a gente às vezes é imbuído de muito boa vontade, mas sem um bom senso e um bom discernimento. Tem uma frase que diz, que de boas intenções o inferno está cheio. Boas intenções nem sempre elas são eficientes no processo de crescimento do indivíduo, no processo de evolução. Sofremos às vezes até mesmo com um ferramental tão poderoso quanto a apometria, uma síndrome chamada síndrome, eu costumo dizer, chamada síndrome de Deus, de querer consertar o mundo do dia para a noite. Muito bem, fica aí então a reflexão para a gente entender. E é muito estranho quando você pega um consolente que chega a um atendimento apométrico e não tem processo obsessivo complexo, não tem nada de extrema complexidade, e a gente se espanta, fala, nossa, até como fala muito comum no grupo, fala, nossa, esse trabalho foi muito facinho, foi facinho de ser executado, esse consolente ele estava fácil de ser trabalhado. Na verdade é um espanto e não é premissa de que todos que chegarão a uma tratativa apométrica terão condição de receber tudo aquilo que ela oferece, o que o grupo oferece. A gente tem que entender o tempo de cada um, o tempo de maturação, o tempo de aprendizado, que talvez seja essa encarnação toda, 2, 3 e assim por diante. Nem todo mundo avança na mesma velocidade, nem todo mundo compreende com tem a mesma percepção e compreensão dos fatos, nem todo mundo vai caminhar. Muito bem, deixo então vocês acessem o meu site www.fabionasa.com.br, acessem www.integra7.com.br, um outro portal de estudos e conteúdos universalistas. Acessem a nossa fanpage, acessem Instagram, Twitter, todas as nossas ferramentas de mídia social. Se preparem para logo mais Entre Médiuns ABC Paulista 2016, dia 29 e 30 de abril e 1º de maio. Tá? A programação logo mais, o nosso link para as inscrições estará logo abaixo deste vídeo e não perca. Entre Médiuns ABC Paulista 2016, tema deste ano, em tempos de crise. Acho que é um tema bastante conveniente aí para o que nós estamos passando na nossa sociedade, no nosso país. Um grande abraço a todos e até a próxima.